Olá a todos do canal, sejam todos bem-vindos ao Chuva e Pesadelos. O meu nome é Bruno, se você está visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço só que você deixe o seu like e o seu comentário, é muito importante, porque infelizmente eu estou vendo que 60% das pessoas que assistem os relatos não deixam seu like e não deixam um comentário. Então eu peço que você faça isso para ajudar o canal a crescer, é muito importante. Bem, estamos numa época agora, hoje é o primeiro dia da quaresma, uma época em que tem muitos relatos que pessoalmente para mim são os meus favoritos. Então você pode enviar o seu relato para o endereço de e-mail que está aqui na descrição desse vídeo, ou também conversar comigo através das redes sociais, os links também estão aqui na descrição do Facebook e do Instagram. Bom galera, sem mais delongas, vamos para os relatos de hoje. Olá a todos do canal Chuva e Pesadelos. O meu nome é Juliana. Eu moro em São Paulo. A minha vida sempre foi comum, sem grandes acontecimentos, até que em 2015, eu e a minha mãe decidimos comprar uma casa juntas. Queríamos sair do martírio do aluguel, encontrar um cantinho mais tranquilo, onde pudéssemos viver sem tanto barulho e confusão e chamar de nosso. Depois de muito procurar, encontramos uma casa que parecia perfeita, espaçosa, bem conservada e com preço incrivelmente acessível. Mal sabíamos que aquele preço baixo tinha um motivo que um sonho viraria um pesadelo. A casa ficava em um bairro afastado da capital, perto de um antigo aterro. Quando o visitamos pela primeira vez, sentimos uma sensação de frieza no ar, mas tentamos ignorar. A casa tinha 3 quartos, uma sala grande e um quintal espaçoso, onde a minha mãe logo imaginou um jardim e um varal para as roupas. Tudo parecia perfeito. Nos mudamos, cheias de esperança, achando que tínhamos feito um dos melhores negócios da nossa vida. Nos primeiros dias, tudo ocorreu muito bem. A rotina se ajustava e começávamos a nos sentir em casa. No entanto, algumas semanas depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos detalhes que, isoladamente, poderiam ser ignorados, mas que juntos desenhavam um cenário assustador. A primeira coisa estranha aconteceu em uma madrugada. Eu acordei sem motivo aparente, sentindo um desconforto inexplicável. Foi então que escutei um som vindo da porta da frente. Eram batidas suaves, rítmicas, como se alguém estivesse tentando chamar a minha atenção sem fazer muito barulho. O meu coração acelerou, mas criei coragem para olhar pelo olho mágico. Nada, o terraço estava vazio. Voltei para a cama tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas os sons continuaram. Dessa vez, vinham acompanhados de sussurros. Eu fiquei tensa naquele momento. Não conseguia entender o que diziam, mas sabia que não era algo da minha imaginação. Já com um pouco de medo, acordei a minha mãe e passamos o resto da noite com as luzes acesas, sem coragem de pregar os olhos. Outra situação estranha aconteceu enquanto eu estava na cozinha. Bem, eu estava lá mexendo nas panelas e temperando a comida, quando eu comecei a escutar um choro de criança, quase um lamento. Eu fiquei encucado com aquilo. Era um som que parecia vir do banheiro. Eu fui rapidamente até o banheiro e quando entrei não havia nada. A minha mãe estava na sala vendo televisão como se nada tivesse acontecido. Eu voltei ao banheiro e encontrei algo que me fez ficar encucado. No meio do tapete havia uma chupeta de bebê. Eu não tinha filhos. A minha mãe também negou qualquer envolvimento com aquilo. Não havia explicação lógica para aquele objeto estar ali. A partir daquele dia, eu comecei a sentir que não estávamos sozinhas naquela casa. Bem, o pior aconteceu em uma noite enquanto assistíamos a novela. Minha mãe estava sentada ao meu lado, quando de repente ela arregalou os olhos e apontou para a parede, tremendo. Minha filha, olha o quadro. Bem, eu me virei e senti um calafrio percorrer a minha espinha. Lá naquela casa tinha um quadro antigo na parede, desses com retratos que parecem ser pintados à mão.
Nesse quadro havia uma mulher. Era uma mulher de olhar sério e roupas antigas. Mas naquela noite o quadro parecia diferente. Os olhos da mulher se moviam. Não era uma ilusão. Ela olhava diretamente para minha mãe, e seu rosto assumia uma expressão de raiva. Até a sua boca parecia se mover como se estivesse falando alguma coisa. A sala ficou gelada. O meu instinto foi pegar uma pá e derrubar o quadro no chão. Depois eu peguei o quadro com a pá, sem ter coragem de tocar naquilo. E eu levei até o lixão e joguei fora. Mas o alívio durou pouco. O episódio mais aterrorizante aconteceu em um dia de chuva. A minha mãe saiu para recolher as roupas do varal. Quando ela voltou, algo muito estranho aconteceu. A geladeira, segundo ela, começou a abrir e fechar a porta muito rápido e sozinha. E então os objetos dentro dela começaram a ser arremessados em direção à minha mãe. Quando eu cheguei, eu encontrei a minha mãe deitada no chão, segurando a cabeça. Ela disse que um pote de manteiga, uma garrafa de ketchup e um frango congelado voaram em sua direção. O frango acertou a sua cabeça em cheio. O sangue escorria em sua testa. Eu a levantei e corremos para o hospital. Ela levou pontos e ficou profundamente abalada. Aquele foi o estopim. Depois disso, vendemos a casa por um preço muito baixo, apenas para nos livrarmos daquele pesadelo. No dia da mudança, uma vizinha nos abordou. "Vocês vão embora?" ela perguntou. E dissemos que sim. Ela disse que não queria falar antes porque não tinha intimidade com a gente e tinha um pouco de vergonha. Então ela nos revelou o que ninguém nunca havia nos contado. Anos atrás, uma família morava naquela casa. O filho mais novo, tomado pela ganância, ceifou a vida dos próprios pais para dar um golpe no seguro. Porém, após as investigações, a polícia descobriu. Mas antes de ser preso, ele deu cabo da sua própria vida ali mesmo. Desde então, a casa nunca mais foi a mesma. Já teve outras famílias que tentaram morar naquela casa, mas sempre acontecia coisas estranhas e essas famílias iam embora. Ninguém conseguia passar mais de 2 meses naquela residência. Hoje, eu e a minha mãe moramos em um apartamento pequeno na cidade. Nunca mais tocamos no assunto, mas sei que aquela casa assombrada e aqueles pesadelos ainda assombram a minha mãe. Eu não sei se tem outra família vivendo naquela casa, e nem quero saber. Bem, eu aprendi que algo quando é bom demais para ser verdade, é melhor desconfiar, porque no fim das contas, nem tudo o que reluz é ouro. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Boa noite. Olá, Bruno, e a todos do canal Chuva e Pesadelos. Eu prefiro não me identificar, mas quero contar uma história que aconteceu comigo lá no interior na década de 90, durante o carnaval. Bem, eu moro em uma cidadezinha pequena e teve um tempo que naquela época algo assustador estava acontecendo por aqui. Era um lugar tranquilo, com ruas de paralelepípedos, casas simples e uma pracinha onde as pessoas se reuniam. Eu levava uma vida pacata, dividida entre o trabalho com a manutenção de piscinas e o culto na igreja e de vez em quando um churrasco com os amigos. Mas teve um carnaval que eu nunca vou esquecer, porque foi quando coisas estranhas estavam acontecendo. Tudo começou com os uivos que eu escutava de madrugada. No começo achei que era alguém bêbado fazendo graça. Era carnaval, afinal, sempre existe pessoas exagerando na bebida e pregando peças. Mas esses uivos eram diferentes. Vinham de longe, do meio do mato, e tinham um som que me causava um arrepio na espinha. Não era um som comum. Tinha algo de profundo, de sobrenatural. Como se carregasse uma tristeza ou uma ameaça. Eu olhava pela janela, mas não via nada além da escuridão e do silêncio da noite, cortado apenas por aqueles uivos misteriosos, que pareciam vir do morro atrás da minha casa. Na terça-feira de carnaval, eu fui ao culto como de costume.
Depois da celebração, um conhecido meu, me ofereceu uma carona até em casa. Seguimos conversando sobre coisas triviais: a pregação do pastor, o tempo e a vida no campo. Ele era um homem de fé, daqueles que sempre tinha uma palavra de conforto. Mas naquela noite, algo no ar parecia diferente. Quando desci do carro, agradeci pela carona. Entrei em casa e fui direto para a cozinha beber um copo de água. A sensação de que algo estava errado não me abandonava. Resolvi olhar pela janela. De lá dava para ver o morro coberto de árvores e mato. O luar iluminava parcialmente a paisagem, criando sombras inquietantes entre as folhas balançando com o vento. E foi então que vi, no topo do morro, uma silhueta se movendo muito rápido. No início pensei que fosse um homem correndo, mas logo percebi que era algo muito surreal. O jeito como se movia, a postura, aquilo não era um ser humano. A figura corria em duas patas, suas patas pareciam vergadas, mas seu corpo era coberto de pelos escuros e densos. A cabeça era de um cachorro, com orelhas caídas e um focinho longo. Eu estava paralisado, meu coração disparou e eu só conseguia olhar aquela coisa subindo o morro, carregando algo que parecia ser um animal sem vida. Ele se movia com uma agilidade absurda, como se não sentisse o peso do que arrastava. Meus olhos ardiam de medo e tentei convencer-me de que aquilo era uma ilusão. Mas não era. Naquela noite os uivos voltaram mais altos e prolongados. Pareciam vir de todos os lados. Era como se a criatura estivesse me avisando que estava ali. Tranquei as portas e janelas. Eu mal conseguia dormir naquela noite. Eu fiz muitas orações. Quando o dia amanheceu, eu senti um alívio imenso ao ver a luz do sol atravessando a cortina, mas a inquietação não passou. Contei para alguns vizinhos o que tinha visto, mas a maioria riu e disse que eu não vi nada, mas ouviu também os uivos. Só que no dia seguinte os uivos continuaram, e mais gente começou a comentar sobre os barulhos estranhos à noite. Um dos moradores, o Thales, veio até a porta da minha casa para conversar. Ele era um homem vivido, daqueles que conhecia cada canto da cidade. Disse que na mesma noite em que eu vi a criatura, algo o perseguiu enquanto ele voltava para casa. Ele contou que ouviu passos pesados e rápidos atrás dele e sentia uma presença assustadora. Ele disse que começou a correr como nunca, só parando quando entrou em casa e trancou a porta. Pelo seu semblante, dava para ver que ele não estava inventando uma história. Depois disso, o povo começou a comentar que podia ser um lobisomem. Histórias sobre essas criaturas sempre existiram na região, mas ninguém levava muito a sério. Eu mesmo nunca tinha acreditado nessas coisas, mas depois do que eu vi, comecei a pensar diferente. Nos 2 anos seguintes, a criatura voltou a aparecer, e sempre na época do carnaval, sempre com os mesmos uivos. Com o tempo, eu fui me acostumando à ideia de que o carnaval, quando chegava, era melhor eu não sair de casa depois do anoitecer. Mas depois do 3º ano, os uivos simplesmente pararam, o morro ficou em silêncio e a criatura nunca mais apareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Alguns dizem que era realmente um lobisomem, uma alma condenada a vagar pelo mundo nas noites de lua cheia. Outros acham que pode ser um animal selvagem como um lobo do mato ou um cachorro grande que vagava pela região. Mas eu sei o que eu vi. Sei que não era um animal comum. A forma como se movia, a inteligência, o peso da presença, era algo surreal. Hoje eu moro na mesma cidade. O carnaval macabro ainda continua por aqui. Mas todo ano, quando essa época chega, eu me lembro dos uivos daquela noite. Bem, esse é o meu relato, Bruno. Adoro seus relatos e são minha companhia nas noites quando eu vou dormir. Valeu. Olá, o meu nome é Sebastião. Eu sou do mundo dos caminhões. Eu sou capixaba, nascido e criado no Espírito Santo. E há mais de 20 anos eu vivo nas estradas do Brasil.
Já vi de tudo por aí, estrada esburacada, neblina tão fechada que não dava para ver quase nada à frente, motor fundindo no meio do nada e até uns bichos estranhos cruzando a pista. Mas nada, absolutamente nada se compara ao que aconteceu comigo em uma viagem para Curitiba, lá por volta de 1997. Foi uma noite que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Naquela época eu estava rodando bastante, fazendo a rota Vitória-Curitiba para entregar uma carga de café. Era uma viagem longa, mas eu já estava acostumado. Conhecia cada curva e cada buraco, cada posto onde valia a pena parar. E foi justamente em um desses postos, no meio do nada, que tudo aconteceu. Eu já estava dirigindo por horas, então resolvi parar em um desses postos de beira da estrada para descansar um pouco. Era um lugar isolado, com uma lanchonete simples, um banheiro mais ou menos e uma área de estacionamento com os 2 ou 3 caminhões parados ali. Não vi sinal de outras pessoas ou dos motoristas por perto. Imaginei que estivessem já dormindo. Peguei um misto quente com café, sentei numa mesa de plástico e fiquei ali, comendo enquanto ouvi o rádio ligado no balcão, que estava tocando um sertanejo naquela época. Depois de um tempo, o sono bateu e eu decidi entrar no caminhão para dormir um pouco. Tranquei as portas e me ajeitei, mas antes de dormir, algo aconteceu. De repente eu fui acordado por um som, um toque-toque na porta do caminhão. Eu olhei pelo retrovisor, mas não via nada. Esperei alguns segundos e nada aconteceu. Então eu pensei que deveria ser o cansaço. Me ajeitei de novo e fechei os olhos. Poucos minutos depois veio de novo uma batida. Dessa vez eu tinha certeza que era alguém. A irritação superou o sono. Peguei um porrete de madeira que eu sempre levava comigo para me proteger e saí da cabine, pronto para dar um susto em quem quer que fosse. Eu dei a volta no caminhão, olhei para os lados, mas não havia ninguém ali. Eu resolvi voltar para o caminhão. Quando eu tinha entrado na cabine novamente, eu vi algo na minha frente. Eu não acreditei no que eu vi. Era um menino, mas uma coisa estava errada com ele. Ele tinha um corpo de uma criança, mas o rosto não era de um menino. Era o rosto enrugado, cheio de marcas, com olhos profundos e sombrios, e sem pupilas. Ele parecia um velho de uns 150 anos, sem exagero. A expressão dele era uma mistura de raiva e malícia. O meu coração disparou. Aquilo não era normal. Então eu liguei o caminhão e resolvi sair dali. Eu saí dali o mais rápido possível. O cansaço sumiu na mesma hora, substituído por uma adrenalina e medo. Enquanto eu dirigia, eu tentava entender o que tinha acabado de acontecer. Eu rodei por uns 40 minutos, achando que tinha deixado aquilo para trás, quando vi algo macabro acontecer. Lá na beira da estrada, parado entre os arbustos, estava ele, o mesmo menino. Como ele tinha chegado ali? Eu me perguntava. Eu tinha dirigido sem parar e estava a uns 90 km por hora. Era impossível. Como ele chegou ali tão rápido, sendo que em ambos os lados da estrada só havia mato alto? O meu coração quase saiu pela boca. Eu pisei fundo no acelerador. Mas quando achei que ia deixá-lo para trás, eu vi aquele mesmo menino correndo rápido ao lado do caminhão. Ouvi um barulho que me fez suar frio. Ele dava pancadas na lateral do caminhão, como se estivesse batendo com força com uma marreta, atingindo a lataria. Mas não tinha nada ali. Era impossível aquilo acontecer, mas estava acontecendo. Aquelas batidas continuaram por vários quilômetros. Eu senti o caminhão tremendo. As minhas mãos suavam. Eu rezava tudo o que eu me lembrava. Então ele parou de correr e ficou para trás. Tudo parou. Eu nem me dei conta, mas o sol já estava nascendo. Foi quando aquela presença ficou para trás e sumiu. Quando cheguei em Curitiba, tentei me convencer de que tinha sido fruto do meu cansaço, da minha imaginação, mas o amassado na lataria do caminhão dizia outra coisa. Desde aquele dia, eu nunca mais fiz aquela rota de noite.
E toda vez que passo por um posto isolado ou uma estrada deserta, eu me lembro daquela situação. Aquilo não era algo normal. Se tem uma coisa que aprendi nas estradas é que nem tudo que a gente vê tem explicação. Eu ainda sou caminhoneiro e estou prestes a me aposentar. E contei essa história para minha família e os meus netos, que adoram quando eu conto esses relatos e outros causos que aconteceram com outros caminhoneiros que eu conheci pelo Brasil. Boa noite. Meu nome é Máximo e essa história aconteceu comigo em 2014, lá no Piauí. Naquela época a minha vida era bem simples e tranquila. Eu trabalhava como auxiliar de pedreiro, o que me fazia passar o dia inteiro lidando com cimentos e tijolos. Os dias eram longos, mas no fim de semana eu gostava de me distrair jogando uma bola com os amigos, assistindo filmes e, é claro, indo à missa aos domingos. A igreja sempre foi uma parte importante da minha vida, um lugar onde encontrava conforto e força para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana. Nunca imaginei que um dia a minha fé seria testada de uma forma tão aterradora. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Eu tinha saído do trabalho mais tarde do que o normal. O relógio já marcava quase meia-noite, e eu sabia que o caminho até a minha casa seria longo, já que a rua era bem tranquila e pouco iluminada. A cidade era pequena e as luzes da rua eram poucas, criando um cenário bem sombrio. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos. E mesmo cansado, eu estava tranquilo, apenas pensando no quanto seria bom chegar em casa e descansar. Foi então que eu avistei ao longe uma figura na frente da igreja da cidade. Era uma silhueta estranha, que parecia se mover de forma lenta, quase como se fosse meio curvada, como uma senhora idosa. O medo não me atingiu imediatamente, pois pensei que poderia ser alguém precisando de ajuda, talvez uma senhora que tivesse perdido o caminho ou estivesse precisando de algum apoio. Eu sempre fui uma pessoa prestativa, então, sem pensar muito, decidi me aproximar. Conforme me aproximava, o coração começou a bater mais forte. Eu podia ver melhor a mulher agora. Ela estava vestida de preto, com um terço nas mãos, e rezava baixinho. Era uma cena curiosa, mas não parecia ameaçadora. A silhueta dela estava quase que fundida com a escuridão, mas à medida que me aproximava, consegui distinguir os seus detalhes. A mulher não parecia estar percebendo a minha presença, ou talvez estivesse tão concentrada em sua oração que nem me viu chegar. Apesar de um pequeno arrepio que começou a subir pela minha espinha, eu continuei caminhando até ela. Quando cheguei a alguns passos de distância, resolvi perguntar se ela estava bem, já que ela parecia estar sozinha ali em plena madrugada. E então eu disse: "Senhora, a senhora está precisando de ajuda? Está bem?" Ela levantou a cabeça lentamente e olhou nos meus olhos. Seus olhos eram profundos, como se quisessem me devorar por dentro, e sua expressão, embora calma, transmitia algo que eu não conseguia explicar, mas era uma sensação sinistra. Ela me olhou com uma voz que parecia vir de algum lugar distante, quase sobrenatural, e então disse: "Não pare de rezar, meu filho." Sua voz era baixa, mas tinha um peso, como se fosse o mais fundo que uma palavra pudesse ir. Um arrepio gelado percorreu todo o meu corpo. Eu fiquei paralisado por um tempo, sem saber o que fazer. Eu não conseguia entender direito o que ela estava falando. Antes que eu pudesse responder ou perguntar mais alguma coisa, ela fez um gesto com a mão, apontou para a igreja. Olhei para o local que ela indicava e no começo achei que fosse apenas a minha imaginação. Mas, à medida que o olhar se fixava, eu pude ver uma figura estranha perto da porta da igreja. Era difícil descrever uma mistura de humano e sombra, como se fosse uma entidade que não pertencia àquele lugar. Os olhos da figura brilhavam no escuro de uma maneira surreal. Aquilo tinha um sorriso meio torto, parecido tirado de um filme de terror. Eu fiquei ali, sem conseguir me mover. O medo tomou conta de mim, e uma sensação de perigo iminente se apoderou de todo o meu corpo.
A figura se moveu lentamente em minha direção, e eu não conseguia tirar os olhos dela, como se fosse uma força invisível que me mantesse parado. Tudo parecia ter congelado ao meu redor e o tempo parecia passar mais devagar. Foi então que a senhora, ainda com os olhos fixos em suas orações, colocou a mão suavemente sobre meu ombro e com uma calma impressionante, ela disse: "Vá para casa e não pare de rezar." Eu não sabia o que fazer. A sensação de algo terrível estava prestes a acontecer e me tomou por completo. E sem pensar duas vezes, eu virei as costas e corri o máximo que eu pude. Cada passo que eu dava parecia mais difícil do que o anterior, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Olhei para trás uma última vez e vi a figura se aproximando, mas não tive coragem de olhar mais. Eu precisava sair dali. Cheguei em casa exausto, suando frio e com as mãos tremendo. A minha mãe, que estava acordada, me perguntou o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia explicar. Só disse que algo estranho havia acontecido e que eu havia visto algo sobrenatural. Nos dias seguintes, eu não conseguia tirar aquele momento da minha cabeça. A imagem da figura flutuando na igreja e a mulher com um terço me perseguiam. Decidi contar o que havia acontecido para o padre da cidade, esperando encontrar algum tipo de resposta. Ele me ouviu calmamente e, sem mostrar assustado ou surpreso com o que eu estava dizendo, após um momento de silêncio, ele me olhou com um olhar firme e disse: "Às vezes, o mal tenta nos assustar, mas você precisa ter fé e se apegar a Deus. O que você viu, meu filho, é um sinal, uma tentação para que você perca a sua paz. Não deixe que isso aconteça." Ele então benzeu a minha casa e me deu um terço que ele pediu para que eu carregasse comigo. "Reze, meu filho, a oração é a sua proteção," ele disse. Após esse momento, eu não vi mais a figura, ou a senhora com um terço, mas a lembrança daquilo ainda está viva em minha mente. Sempre que passo em frente àquela igreja, eu sinto um arrepio, como se aquela presença ainda estivesse ali à espreita. Mas o que ficou claro para mim é que naquele dia, a minha fé foi o que me manteve seguro. Às vezes, a única coisa que pode nos proteger dos mistérios e perigos que existem no mundo é a nossa fé e a coragem de enfrentar o desconhecido, mesmo quando ele se apresenta de formas que não conseguimos compreender. E se tem uma coisa que aprendi é que nunca devemos parar de rezar, porque em momentos de escuridão é a nossa fé que vai nos guiar. Boa noite. O meu nome é Caleb, sou do interior de Minas Gerais. Aqui tem uma rua que ninguém gosta de passar à noite, a Rua das Flores. E não é por causa das flores, pode acreditar. Essa rua tem uma história que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Tudo começou com o desaparecimento de seu Félix na década de 80. Ele era um homem conhecido aqui na vizinhança, sempre organizando festas e animando a vizinhança. Seu Félix era gay, e naquela época isso ainda era um tabu, mas ele era tão querido que ninguém ligava muito para isso. Até que um dia ele simplesmente sumiu. Ninguém sabe para onde ele foi, nem o que aconteceu. A casa dele ficou lá, intacta, como se ele tivesse saído para comprar pão e nunca mais voltasse. Pouco tempo depois, o sobrinho dele, um jovem chamado Getúlio, se mudou para casa. Getúlio era um cara tranquilo, mas sempre parecia meio triste. Nós até comentávamos que ele devia estar sofrendo pela ausência do tio. Até que uma certa noite aconteceu uma tragédia. Getúlio foi encontrado sem vida dentro de casa. Ele tinha dado cabo de si mesmo. Ninguém entende o motivo, mas os mais velhos começaram a falar que a casa era mal assombrada, que tinha algo errado ali. Depois disso, a casa ficou abandonada. O mato cresceu, as janelas quebraram e o lugar começou a parecer saído de um filme de terror. Mas o pior não era o estado da casa, e sim o que começou a acontecer ali. Moradores da rua começaram a relatar coisas estranhas. Uns diziam que viam a silhueta de seu Félix na janela.
Outros ouviam vozes e risadas vindo de dentro da casa. E tinha também a história da menina. Uma noite, eu estava voltando para casa depois de um jogo de sinuca com os amigos. Era tarde e a Rua das Flores estava deserta como sempre. Foi quando vi algo que me fez parar no meio do caminho. Na frente da casa do seu Félix, tinha uma menina de camisão branco parada no meio da rua. Ela estava de costas, com os cabelos longos e soltos. Eu fiquei gelado. Não tinha como aquilo ser real. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço. Quando ela se virou, eu quase caí para trás. O rosto dela era muito pálido, quase transparente, e os olhos eram totalmente negros, como os de um ET. Ela me encarou por alguns segundos e então desapareceu. Simplesmente ela sumiu na minha frente. Eu corri para casa e não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte comentei com alguns vizinhos e descobri que não era o único que tinha passado por aquilo. Um amigo meu contou que uma noite, quando estava voltando do trabalho, viu a mesma menina na frente da casa. Ele até tentou falar com ela, mas ela também desapareceu antes que ele pudesse se aproximar. Outro caso foi o do seu Antônio, um homem cético que nunca acreditou em fantasmas. Ele estava indo para o trabalho de madrugada quando viu a menina. No começo ele achou que era apenas uma ilusão ou talvez um jogo de sombras, algo assim. Mas quando ela começou a andar em sua direção, ele começou a se sentir um pouco ameaçado e acelerou o passo. Ele nunca mais falou sobre isso, mas a gente sabia que ele tinha visto algo. Essa rua virou um lugar misterioso e cheio de lendas. As histórias se espalharam, e até as crianças começaram a falar da menina de camisão branco. Alguns diziam que ela era o espírito de uma garota que tinha perdido a vida ali há muitos anos. Outros achavam que era uma manifestação do próprio seu Félix, que ainda estava preso naquele lugar. Eu nunca mais passei por aquela rua à noite. Até hoje, quando lembro daquela menina, sinto um arrepio que não consigo explicar. A casa do seu Félix continua lá, abandonada e sinistra. Bruno, eu estou na torcida que você possa narrar meu relato. Gostei do novo nome do seu canal. Boa noite.